estamos aqui com a segunda parte do vídeo Civilizações Pré-Colombianas. E hoje eu vim falar dos Incas, pessoal. Bom, se eu estiver olhando para baixo é porque eu estou olhando para o caderno, tá bom, pessoal? Para começar, qual é a origem dos Incas? Bom, a civilização Inca desenvolveu-se na região da Cordilheira dos Andes, nos atuais Peru, Bolívia, Chile e Equador, por volta do século XII. As primeiras famílias se acomodaram no Vale de Cusco, a capital mais famosa e antiga dos povos Incas. Diz sua lenda que sua fundação está relacionada com seu primeiro fundador, Manco Cápac, e o nome Cusco, no idioma quínchua, significa as quatro partes. Aí, gente, fica meio no ar o que seriam essas quatro partes. Bom, na minha opinião, eu acho que seriam as quatro pontas do mundo. Coloquem aí nos comentários o que vocês acham, tá bom? Bom, eu falei a origem deles, agora eu vou falar a sua economia. Bom, a economia deles baseavam-se em agricultura, que eram batatas, milho, pimenta e muitas outras coisas, tá bom, pessoal? A caça e a pesca, e eles também faziam as trocas, que era o famoso escambo. Então a gente pode ver que os incas, eles não tinham uma moeda como os astecas tinham. Então eles eram, menos evoluídos que os astecas, podemos dizer isso. Mas eles eram bastante inteligentes também, viu, pessoal? E outra coisa também é que eles pagavam tributos, pessoal. Como todo mundo, a gente paga até hoje tributo, né, gente? Altos, mas paga. Bom, essa foi a economia deles. Agora eu vou falar a religião deles. Bom, eles eram politeístas, ou seja, tinham vários, acreditavam em vários deuses. E seus principais deuses eram o sol, a lua, a chuva, o trovão e o vento. O seu principal deus, que eles colocavam o nome nos deuses, era o Viracocha. Eu não tenho certeza se é esse o pronunciamento certo, tá bom? Mas é mais ou menos assim, Viracocha. E os seus principais deuses animais eram o condor e o jaguar, tá bom? E eles tinham consulta com oráculos e sacrifícios como oferenda, como os astecas. Bom, agora essa foi a religião, agora eu vou falar da política e sociedade deles. Eles tinham uma forte tradição militarista. Os incas possuíam uma organização social vinculada pela posição política e econômica reservada a cada um de seus membros. No Império Inca existiam 3 regras básicas: não roubar, não mentir e não ser preguiçoso. Eu achei muito engraçado essas regras, porque se a gente for ver nos dias de hoje, a gente tem 300 leis e quase nenhuma não serve pra nada, né? Se a gente for parar pra pensar. E eu achei muito engraçado essa parte de não ser preguiçoso. Eu acho que não serviria para os dias de hoje, né? Mas tudo bem. Bom, tem uma parte aqui que está falando assim: os incas possuíam uma organização social vinculada pela posição política e econômica reservada. Ou seja, eles tinham a economia e a política, elas eram vinculadas, ou seja, eram ligadas umas às outras. Tanto as pessoas que estavam no topo, quanto, as outras pessoas. Então elas eram vinculadas de maneira reservada, como se fosse um ciclo, mas não sendo um ciclo, entendeu? Eu não sei se vocês entenderam muito bem, mas enfim, elas eram ligadas. E essa foi a política. Agora eu vou falar da sociedade deles. Bom, a sociedade inca era hierarquizada da seguinte forma: o imperador no topo, logicamente, depois os guerreiros, sacerdotes e funcionários, e por último os escravos, né, gente? Como sempre. Bom, pessoal, eu queria falar para vocês agora a caída, como aconteceu a caída do Império Inca. Bom, foi em 29 de agosto de 1533. E como aconteceu isso? Bom, um imperador chamado Yunan Capac, que tinha o mesmo sobrenome, ele dizia-se que ele era um imperador muito ruim, muito violento. Então ele acabou morrendo, mataram, acho que ele. E ele tinha 2 filhos, que seriam 2 irmãos. E eles brigaram pelo trono. Brigaram pelo trono mesmo. E aconteceu uma guerra, que foi a chamada Guerra dos 2 Irmãos. E isso deixou os povos incas muito fracos, porque, eles utilizaram muitos soldados, enfim. Aí teve tudo isso. Aí, gente, quando os espanhóis chegaram, eles ainda estavam tudo destruído, estava tudo estraçalhado, estava um horror. Aí, então, aproveitando isso, foi mais fácil para os espanhóis conquistarem os incas. Fácil entre aspas, porque ainda assim os incas eram um povo forte, porque eles tinham seus soldadinhos lá, certinho. E então foi de certa maneira não tão difícil, mas também não tão fácil, certo? Então os espanhóis conseguiram conquistar e foi mais ou menos por aí, tá bom, pessoal? E agora, gente, eu vou falar as curiosidades deles, tá bom?
Bom, a primeira curiosidade é que Machu Picchu é uma das mais famosas cidades do Império Inca. Foi descoberta em 1911. Se a gente for parar para pensar, ela é bem recente. Foi uma descoberta bem recente, né, pessoal? Porque as outras coisas os Incas descobriram um pouco antes, né? Bom, ela foi descoberta recentemente e ela é uma das mais famosas cidades. Tipo, ela é muito bonita, gente. Machu Picchu fica numa montanha, eu acho que é no Peru. Acho que é no Peru. Fica numa montanha e, se vocês não sabem, ela é uma das 7 maravilhas do mundo. Ela é muito legal. Eu assisti um documentário sobre ela aqui mesmo no YouTube, sobre do History. Ele demora um pouco, mas é muito legal sobre a cultura de Machu Picchu. É muito bacana e também muito misteriosa. Tá bom, pessoal? A segunda curiosidade é que os incas eram especialistas em artes de metais preciosos. Por isso, muitas pessoas acham que os incas fizeram uma cidade apenas de ouro, como conta no filme O Caminho para Eldorado. Bom, esse filme, gente, foi uma animação, se eu não me engano, da Disney, e foi muito bacana porque contou a história dos incas, foi bem legal. Eu acho que eu já assisti esse filme, mas só uma parte, sabe? Mas é bem bacana se vocês quiserem procurar, viu? Conta a história dos incas, os esportes deles. Mas, então, voltando ao que está dizendo nessa curiosidade, é que eles fizeram uma cidade de ouro. Eu não sei se ela existe de verdade, ninguém sabe, mas eu acredito que sim, né? Porque já que eles eram tão misteriosos, eu acredito que tem, assim, essa cidade de ouro. Até hoje, nunca foi descoberta. Coloquem aí nos comentários o que vocês acham, tá bom? A terceira curiosidade é que os sacrifícios para os deuses eram sempre belas mulheres. Então você pode ver que era meio diferente dos astecas, porque os astecas eram corajosos guerreiros, aqui eram belas mulheres, ok? A quarta curiosidade é que as crianças aos 2 anos de idade eram considerados fora de infância, ou seja, adolescentes, e já ajudavam nas tarefas de grupo. Então a gente não. As crianças, né, trabalhavam desde cedo, mas assim, tipo, bem cedo. A quinta curiosidade é que a religião Inca era baseada em apenas 2 entidades, o bem e o mal. Bom, gente, essa foi a última curiosidade. Eu agradeço por ter assistido o vídeo até o final. Por favor, deixe seu comentário, seu like e, por favor, também se inscrevam no canal. Tá bom, pessoal? E tchau, tchau.